Neste episódio de Discovery na Escola, aprenda sobre genética e por que você não deve subestimar o poder dos genes. Seja resolvendo crimes ou brincando com a Dolly. Veja como os cientistas estão levando a genética a novos níveis. Descubra como este porco pode salvar vidas e por que esta vaca vale $1,5 milhão. E veja as perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Pense nisso antes de assistir Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. O que você sabe sobre as aplicações da genética? O que você ouviu falar sobre a Dolly, a ovelha clonada? Veja como é feito um clone e como esse procedimento está sendo usado em outras áreas da engenharia genética. Preste atenção especial aos possíveis benefícios e reveses dessa nova tecnologia. Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 1. Tudo sobre o poder dos genes. Pela primeira vez na história, temos o poder de intervir no projeto da vida. Novas descobertas da genética estão nos aproximando cada vez mais do que chamávamos de ficção científica. A era da genética se aproxima rapidamente. A capacidade de clonar animais, desenvolver órgãos e enganar a morte está ao nosso alcance. Iremos nos duplicar, alterar nossos genes e até ousar projetar a imortalidade? É a ciência que pode revolucionar o mundo. Nos próximos 100 anos, nós vamos ter uma compreensão incrível da genética. Inevitavelmente, vamos ter informação sequencial de várias espécies diferentes e de muitos indivíduos diferentes. A informação, para mim, talvez seja um dos maiores destaques na história humana. Com o advento dos computadores superpoderosos, os cientistas agora podem explorar o espaço interior do nosso código genético. Agora estamos desenvolvendo telescópios que nos permitem ver o DNA em um nível incrível de detalhes. E dentro de poucos anos vamos conhecer a sequência de 3 bilhões de bases de DNA. Quando se tem uma informação, há muito mais interesses em genes, porque agora sabemos o que os genes são, sabemos tudo que os genes são. É a informação que redefine o nosso conceito de imortalidade e pode estender a nossa vida indefinidamente. Eu acho que as pessoas não nascem para morrer. Nós temos em nós a essência fundamental do que é um ser humano, animal ou planta, qualquer coisa viva. É uma molécula imortal. O DNA. No início, bem no início, havia a primeira vida, conhecida como o ancestral original. Era um ser unicelular que continha genes em fileiras curtas de DNA. Ele tinha a miraculosa capacidade de fazer cópias toscas de si mesmo. A molécula que fez o DNA daquele ancestral original passou por 3 bilhões de indivíduos para se tornar dinossauros, árvores ou chimpanzés, ou até mesmo pessoas. O mundo vivo tem uma variedade infinita, porque sempre que o DNA copia a si mesmo, ele se transforma ou muda. Isto é evolução. O DNA é uma molécula que tem 2 partes. Quando ela se divide, as 2 fileiras se separam e 2 fileiras novas são criadas.
Não dá para dizer qual era a antiga e qual é a nova. Então, na verdade, é a mesma molécula. Esse processo vem acontecendo há 4 bilhões de anos. O DNA que há em você, o DNA que há em mim, tem um traço direto com aquela molécula que havia na Terra há 4 bilhões de anos. E não se pode dizer se essa molécula ou a outra era a original. Cada molécula de DNA forma uma escada retorcida com degraus de 4 pares específicos de bases químicas. A adenina faz par com a timina e a guanina com a citosina. As substâncias químicas ditam a criação de proteínas diferentes que influenciam tudo, desde a cor dos olhos até o QI. Descobertas recentes na mecânica da genética revolucionaram o modo como as investigações criminais são conduzidas, mesmo quando o caso se estende há décadas. Em 1954, Marilyn Shepard foi assassinada a sangue frio. Foi um crime que chamou a atenção do mundo inteiro e gerou o seriado de televisão O Fugitivo. Se a tecnologia genética de hoje estivesse disponível na época, o homem acusado do crime, o marido da vítima, teria um destino diferente. Todos em Cleveland aguardam a resposta à pergunta: quem matou Marilyn Shepard? Dia 4 de julho de 1954, Sam Shepard recebia convidados em casa. Ele havia bebido, eu acho, alguns copos de vinho. Ele foi dormir sobre a escada. E a esposa foi para a cama. Um visitante chegou pensando que Sam não estava em casa, porque ele não estava à vista. E Sam ouviu um barulho. Levantou, lutou com alguém que ele disse ser um homem com uma barba espessa. O júri não acreditou na história de Sam Shepard. Ele foi condenado e cumpriu 10 anos na penitenciária estadual pelo assassinato da mulher. Então, em 1966, Shepard apelou da sua condenação com a ajuda de um jovem advogado, F. Lee Bailey. Confio de que o Dr. Sam não irá a novo julgamento porque o Estado agora não tem o caso e nunca teve. Na verdade, Sam Shepard foi a novo julgamento, mas Bailey conseguiu absolvê-lo. Mesmo assim, muitos acreditavam que ele era culpado. Ele viveu sob uma nuvem de suspeita até sua morte em 1970. Seu filho estava determinado a provar sua inocência, mas as coisas pareciam ruins até que a ciência começou a resolver crimes. O DNA é uma testemunha silenciosa. Ele não fala. Mas o trabalho dos cientistas é descobrir os fatos. O que dizem? As provas. O Dr. Mohamed Tahir, um pioneiro na tecnologia do DNA, ajudou a solucionar o assassinato de Marilyn Shepard. É o caso mais antigo a ser reaberto usando a prova do DNA. Para concluir o caso, Tahir precisava comparar o DNA das manchas de sangue da cena do crime com uma amostra do DNA de Sam Shepard. Mas Shepard estava morto e enterrado, onde eles poderiam conseguir o DNA de que precisavam. Tahir inventou um meio engenhoso de resolver o problema. Ele raspou as costas de antigos selos de cartas de amor que Shepard tinha enviado para a esposa na metade da década de 40. Foi um processo tedioso que levou centenas de horas. Quando uma amostra de DNA é obtida, é analisada pela observação de um raio-x. As faixas pretas mostram os padrões das substâncias químicas que formam os degraus da escada de DNA. Este fragmento individual de DNA foi encontrado em um estupro. Esta é uma amostra do DNA de um suspeito. Se os dois combinarem, não há virtualmente chance de erro, desde que a amostra não tenha sofrido danos ou contaminação. No caso de Shepard, a amostra de DNA era insuficiente para ser definitiva, mas havia provas para garantir o próximo passo. As autoridades exumaram o corpo de Shepard e Tahir recolheu mais DNA. Quando comparou ao DNA da prova, Tahir confirmou que havia material genético na cena do crime que não batia com o de Sam e o de Marilyn. Isso só podia significar uma coisa. Neste caso, o DNA encontrado na lasca de madeira e na calça de Sam não era de Marilyn Shepard e nem de Sam Shepard. Ele tinha que ter vindo de uma outra pessoa.
A prova de DNA manejada adequadamente, os exames conduzidos adequadamente são extremamente confiáveis. As chances são astronômicas de dizer se foi ou não essa pessoa. Então é o meio definitivo de excluir pessoas, e esse tem sido o seu principal benefício. A prova de DNA começou a desempenhar um papel vital nas investigações criminais abertas no início da década de 80. Agora é um procedimento policial padrão que, em todo crime violento, os itens da cena do crime sejam meticulosamente raspados para se obter restos de DNA. O FBI considera a prova de DNA seu instrumento mais poderoso e agora eles a estão usando de uma nova maneira. Em 1994, eles desenvolveram um novo programa de computador chamado CODIS, que aumenta enormemente a quantidade de combinações de DNA em todo o país. No passado, tipicamente, os laboratórios comparavam uma amostra conhecida com alguma coisa que tinham achado na cena do crime. Olhando em vários pontos daquela prova, eles diziam, a amostra conhecida bate ou não com a desconhecida. E podia ser uma bala ou uma caixa de filmes, uma impressão digital. O processo é o mesmo. O que o CODIS faz é acrescentar um extra. Você não precisa ter aquela amostra conhecida para resolver um crime com o CODIS. Você entra nele e procura a prova de DNA encontrada na cena do crime. E sem ter qualquer amostra conhecida, você pode procurar no banco de dados e ter uma lista de possíveis fornecedores daquela amostra. O CODIS levou à condenação de mais de 300 criminosos, incluindo estes. Achamos que um dia o CODIS será como as impressões digitais. Há muito mais o que fazer com o DNA do que usá-lo apenas como impressão digital. Mas para o propósito de fazer cumprir a lei, ele é usado apenas como uma impressão digital. A tecnologia, ao ficar mais barata, é mais difundida. Um dia, o FBI pode precisar apenas de um clique do mouse para pegar um ladrão. Os únicos agentes do FBI mais avançados tecnicamente são os de ficção. A ficção científica sem saber prediz o futuro com frequência. O Arquivo X não é exceção. O que me agrada em ser cientista, além de gostar de ficção científica, é que muito disso está virando realidade. Quando para de ser ficção científica e começa a ser ciência? Ninguém sabe até onde as descobertas genéticas de hoje nos levarão. Mas uma coisa já está clara: a realidade está alcançando a ficção. A clonagem era ficção científica e agora, de repente, há ovelhas clonadas, há vacas clonadas. Sabe, haverá vacas clonadas em nosso futuro. Elas já existem. E apenas olhando, é difícil distinguir uma vaca comum de um clone. Mas o meio de distingui-las é pela etiqueta de preço. Uma vaca leiteira comum custa $1.100. Mr. Jefferson, a mais nova criação da PPL terapêutica, vale $1,5 milhão. Se você voltar uns 3 ou 4 anos, não havia concorrência alguma. Mas, de repente, com a capacidade de clonagem a partir de células que podem ser facilmente desenvolvidas e células que podem ser modificadas geneticamente, foi aberto o campo para muitas aplicações diferentes, com um tremendo potencial comercial. Nós desenvolvemos essencialmente, no ano passado, uma técnica que pode ser a chave para o desenvolvimento de uma indústria de 10 ou 20 bilhões de dólares no futuro. Sou com uma ovelha chamada Dolly. Dolly foi o primeiro clone do mundo criado a partir de uma célula adulta de um animal vivo. Antes de Dolly, os geneticistas acreditavam que quando uma célula se especializava como célula epitelial ou mamária, as instruções genéticas para criar outra vida eram permanentemente desligadas. Os criadores de Dolly forçaram as células a hibernar, deixando-as sem alguns nutrientes. Essa inanição levou o material genético da célula de volta no tempo a um estado em que podia criar a vida. Foi um momento que alterou a nossa noção de vida e de como ela pode ser manipulada.
Isso realmente virou as coisas de pernas para o ar, porque todos os dados sugeriam que isso não iria dar certo. E de repente você vê que aconteceu e que deu certo. Isso nos faz repensar todo o sistema e o que está acontecendo. Então, como se faz um clone? Começa na obtenção de células fetais, células embrionárias ou mesmo da pele de animais adultos. As técnicas específicas de clonagem estão mudando rapidamente, mas os resultados são os mesmos. Um dos métodos mais bem-sucedidos acontece em uma sala que é mantida a 43 graus, a mesma temperatura do útero da vaca. A criação real do clone acontece na placa de Petri, sob as poderosas lentes de um microscópio. Guiado pelas mãos do micromanipulador, o núcleo de um óvulo é sugado, criando um ovo que não tem instruções genéticas. Então, o DNA de outra célula é inserido. Uma descarga de eletricidade é usada para incitar o material genético a criar vida. Mas para fazer isso no mundo, os clones precisam da ajuda de uma mãe substituta. Neste dispositivo está um embrião transgênico que fizemos no laboratório semana passada e também foi projetado um maço plástico para seguir com esta unidade. Este dispositivo será usado para levar o embrião até o útero da vaca. Após a transferência, os clones em crescimento são monitorados com cuidado. Apenas uma gravidez em 95 resulta em um clone que realmente chega ao chão. A gravidez sólida e saudável de 2 meses e meio. Parece muito bem. Uma das coisas mais lindas de se observar talvez sejam os batimentos cardíacos. Este feto não nascido é um clone de vaca alterado geneticamente. Se for levado a bom termo, será o resultado da engenharia genética e não do amor bovino. Os geneticistas foram além da reprodução sexual e inventaram um novo meio de conceber a vida. Para dizer a verdade, eu jamais pensei que eu fosse um criador. Eu me sinto mais um manipulador por pegar um sistema lindo e muito complexo e manipulá-lo de modo que ele possa beneficiar a humanidade. Os cientistas podem não se sentir poderosos em seu trabalho, mas tecnicamente eles estão criando algumas novas formas de vida. O DNA de uma espécie agora pode ser aplicado a uma outra, formando animais alterados geneticamente chamados transgênicos. Esta é a derrubada de barreiras que toda a área de clonagem estava esperando para comercializar o esforço. E porque podemos fazer grandes quantidades de seres idênticos, mas podemos também fazer modificações genéticas. Todas essas cabeças de gado são fábricas vivas de drogas. Os geneticistas estão experimentando a adição de um gene humano ao DNA de uma vaca. O resultado é uma vaca sob encomenda, com remédios no leite. A vaca dará leite com proteínas humanas, as mesmas proteínas humanas que são usadas para criar alguns remédios raros e que salvam vidas para as vítimas de queimaduras e pacientes de fibrose cística e hemofilia. A vaca projetada pode tornar mais disponíveis esses remédios muito caros e difíceis de encontrar. Ela também pode criar um negócio de $1 bilhão, um proverbial fluxo de dinheiro bovino. E não é só isso o que eles podem fazer com o leite da vaca humanizado. Esta é Rosie. Ela é o primeiro passo para a produção de leite humano para bebês que vem de vacas e não da mãe. A Rosie é uma vaca muito especial. Ela tem cerca de 20 meses de idade e é a primeira vaca que está produzindo uma proteína humana em seu leite. Ela é transgênica para a alfa-lactalbumina humana, que é uma proteína do leite que normalmente não está presente na vaca. E é o primeiro passo em direção à humanização do leite de vaca. Finalmente, você poderá eliminar todas as proteínas do leite da vaca e substituí-las por proteínas do leite humano, ordenhar uma vaca e tirar leite humano.
E se eles conseguirem fazer apenas uma dessas vacas, poderão fazer milhões através da clonagem. Podemos ter literalmente bilhões dessas células.